Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio olhamos para as chamadas Treasuries, ou seja, os juros da dívida soberana dos Estados Unidos, que atingiram esta semana, no prazo a 30 anos, valores que já não eram vistos desde há quase 2 décadas. Depois analisamos as previsões de primavera da Comissão Europeia. Bruxelas está mais pessimista do que o governo português, espera menos crescimento e ainda vê déficit no horizonte. Pede ainda que as medidas de resposta à guerra sejam contidas. Comigo estão o Leonor Mateus Ferreira e a Susana Paula. Esta é a Soma dos Dias. Os juros da dívida soberana dos Estados Unidos, conhecidos por Treasuries, atingiram esta semana, no prazo a 30 anos, valores que já não eram vistos desde meados de 2007. Uma maior incerteza na economia pode ser uma das explicações, mas comigo está a Leonor Mateus Ferreira, editora de mercados do Negócios, para ajudar a perceber o significado destes valores. Olá, Leonor. Olá, Cláudia. Os juros da dívida dos Estados Unidos atingiram níveis que não se viam desde a crise financeira. O que é que se passou? Isto é um marco muito importante. Deixa-me, antes de mais, não ser fatalista. Isto não significa que os Estados Unidos estão numa crise imediata, nem que haja um problema imediato ou um risco sistémico relacionado com a dívida dos Estados Unidos. Agora, a partir do momento em que os investidores estão a pedir aos Estados Unidos o mesmo juro para emprestarem dinheiro ao país que pediam antes da crise financeira, quer dizer alguma coisa. E isto tem muito a ver com a guerra no Irão. Os Estados Unidos resolveram avançar com estes ataques, em conjunto com Israel, ao Irão, e estão agora a sofrer algumas consequências. Na realidade estamos todos nós, mas os Estados Unidos, por via da dívida, algumas consequências. E respondendo diretamente à tua pergunta, tudo isto tem a ver com a inflação. A inflação significa uma subida de preços, significa que o dinheiro futuro vai custar mais. E os investidores estão a apostar não só que a inflação vai continuar a subir, como que os bancos centrais vão ter que subir as taxas de juros para travar esta escalada da inflação. Ora, isso significa também que o dinheiro vai custar mais. Por outro lado, todas estas, o conflito, a própria guerra, mas também a resposta dos bancos centrais são penalizadoras para a economia. Este conjunto de fatores fez, como dizias, com que as Treasuries, as obrigações do Tesouro dos Estados Unidos a 30 anos, negociassem acima dos 5%. Aliás, deixa-me dizer que foi um agravamento em toda a linha, tanto a 30 como a 20 anos estava acima de 5%, que é um valor muito elevado. A 10 anos, que é o prazo benchmark, estamos a falar de 4,6%, e na negociação de obrigações, quando há esta subida nas taxas na rendibilidade, vá lá, significa uma desvalorização no preço do ativo. Não é que haja, como dizia, não é que haja um problema com as obrigações em si. Significa sim que os investidores não estão dispostos a emprestar aos valores que emprestavam antes, que precisam de um prémio para responder a esta incerteza. Isto também por causa dos preços do petróleo e do gás natural. Sim, sem dúvida. Há a maior pressão inflacionista que eu falava há pouco está muito relacionada com as matérias-primas energéticas e que se estão a refletir nos dados económicos já. Sabemos que o Estreito de Hormuz é uma via crucial, ou era antes desta paralisação efetiva, era uma via crucial para a passagem de matérias-primas para todo o mundo, para a exportação tanto de gás natural como de petróleo. Houve esta paragem e cada vez mais o cerco está a apertar-se, ou seja, o petróleo e o gás natural que existiam a circular no mundo e os navios que ainda saíram antes do conflito, eles demoram cerca de um mês a chegar aos seus destinos. Já daqui a bocado estamos a falar de 3 meses de conflito. Começa a escassear. Começa a haver cada vez mais preocupações, cada vez mais alertas, nomeadamente sobre racionamento, sobre
reservas, exatamente, e começam a haver os primeiros números que revelam as consequências diretas deste estrangulamento. Ora, nos Estados Unidos houve um trigger, uma espoleta muito concreta, que foi o índice de preços no produtor, subiu 6% em abril. Isto não acontecia desde o início de 2023. Ou seja, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, e o índice de preços no consumidor, estamos a falar quase 4%. Isto muito acima do que é aquela meta que se costuma falar dos bancos centrais dos 2%. E isto gera uma expectativa de que os bancos centrais tenham que subir as taxas de juros diretoras e que não possam continuar a ignorar este desvio da inflação. No caso da Fed norte-americana, que se prepara para ter um novo presidente escolhido por Donald Trump, Kevin Warsh, exatamente. Espera-se um aumento de cerca de 25 pontos base até ao final do ano. Para o BCE, o que nos diz respeito a 50 pontos base no total deste ano, com a primeira subida a ser apontada já em junho. E, portanto, este estrangulamento do petróleo e do gás natural tem consequências muito diretas. E no mercado de dívida estão a refletir-se essas preocupações, e há uma expressão muito, muito engraçada que é usada nos mercados financeiros, muito engraçada, salvo seja, sem ter piada nenhuma, que são os vigilantes do mercado obrigacionista. E de tempos a tempos fala-se sobre isto, e agora é um desses momentos em que estes vigilantes do mercado obrigacionista estão a voltar para fazer alertas, e esses alertas, no caso dos mercados financeiros, consubstanciam-se em custos de financiamento mais elevados. Leonor, esta é uma tendência contida aos Estados Unidos ou não? Não, de todo, é transversal. É certo que há condições específicas de alguns países, e estou a pensar especificamente na crise política no Reino Unido, mas, por exemplo, o juro das guilds britânicas a 30 anos atingiu máximos de 28 anos. Portanto, já não estavam tão elevadas. O que é que isto... É que às vezes parece que os mercados financeiros funcionam no etéreo. Mas não, o que estamos a dizer é que o Reino Unido os investidores não pediam tanto, um juro tão elevado ao Reino Unido para financiar o país há quase 30 anos. E este juro que é pedido tem a ver com a confiança que os investidores têm nos países, obviamente. No caso do Japão, só para dar mais um exemplo, no mesmo prazo, 30 anos, tocou pela primeira vez desde 1999 os 4%. O Japão, então, que tem historicamente uma política de controle de yields, portanto, até um pouco à parte do que é o normal funcionamento do mercado obrigacionista global. Portanto, não é de todo contido aos Estados Unidos, é bastante transversal. Mesmo Portugal tem sentido este impacto. Nas últimas semanas, ou nas últimas 2 semanas, o país foi ao mercado para emitir nova dívida 2 vezes e enfrentou já custos mais elevados. Esta semana foi um leilão de bilhetes do Tesouro a 1 ano, portanto dívida de curto prazo, mas na semana passada foi mesmo um leilão de obrigações do Tesouro a 10 anos, que é o prazo benchmark, a referência, e estamos a falar de uma yield próxima de 3,5%, que é preciso recuar até abril de 2014. Portanto, estamos aqui em torno do resgate financeiro para encontrar um juro tão elevado neste prazo de referência. Depois do comboio de tempestades e da guerra do Irão, a economia deverá crescer menos e o saldo derrapar para déficit este ano. As previsões de primavera da Comissão Europeia são mais pessimistas do que as do Governo. Comigo está a Susana Paulo, jornalista de Economia do Negócios. Olá, Susana. Olá, Cláudia. O que é que diz Bruxelas? Bom, como resumiste na tua introdução, Bruxelas, no fundo, mostra-se mais pessimista do que o Governo. O que é que isto quer dizer? No fundo, a Comissão Europeia está a assumir um impacto dos 2 choques que a economia portuguesa viveu no início do ano, portanto, o comboio de tempestades e o conflito no Médio Oriente, embora, claro, este se prolonga agora, não sabemos até quando, mas que se prolonga já pelo segundo trimestre. E de uma dimensão, esta diferença de impacto é de uma dimensão ainda, digamos que ainda é
substancial, pelo menos na economia. A Comissão Europeia estima que a economia portuguesa cresça 1,7%, que são 0,3 pontos percentuais abaixo do que o Governo estima. O Governo, nas suas últimas previsões, que já englobam também estes impactos, apontavam para um crescimento de 2%. E no fundo o que Bruxelas também está a dizer é que a economia vai abrandar face ao ano passado. O Governo ainda não estima, ainda estima uma ligeira aceleração, mas isto no fundo quer dizer que o impacto da guerra do Irão vai ser mais forte na procura interna, portanto, no consumo das famílias, na capacidade de investimento das empresas, vai penalizar provavelmente mais as importações pelo preço do petróleo, tendo também aqui um impacto mais negativo na nossa economia, e também para 2027 ainda vê aqui um cenário de crescimento inferior ao pré-guerra no Irão, digamos assim. Portanto, diz que, no fundo, diz que toda esta incerteza é para ter em consideração de uma forma um bocadinho mais acentuada do que o Ministério das Finanças está a fazer. Depois, em relação às contas públicas, depois do brilharete de 2025, que deu aqui uma certa margem para este ano, o que Bruxelas vem dizer é que essa margem não chega para garantir que as contas continuem equilibradas. O Ministro das Finanças continua a prever um saldo equilibrado este ano, não só com o apoio às tempestades, à reconstrução, sobretudo da região centro, após as tempestades, mas também com as medidas do Irão. Portanto, as finanças continuam a apontar para um saldo nulo, 0% do PIB, e o que Bruxelas diz é que não será possível não ir ao vermelho. Continuar a ver aqui um déficit de 0,1% do PIB. É um pequeno déficit. E eu falo aqui do pequeno déficit porque tem sido uma insistência não só do Governo, mas como de Bruxelas, tem aqui a ver com as margens também que estão definidas para se evitar que as regras sejam furadas. Mas mais do que isso, porque Bruxelas o que vem dizer é que este déficit se deve não só à reconstrução da zona centro após as tempestades, mas também há algumas medidas estruturais que o Governo tomou ao longo dos últimos 2 anos, na redução de IRS e na redução de IRC, que estão a puxar as contas para o vermelho. E nesse sentido vê que o déficit prolonga para o próximo ano, em 2027, aumenta para 0,4% do PIB, o que tira também margem para alguma margem de resposta às medidas que o Governo eventualmente ainda poderá ter que decidir à guerra do Irão, porque o impacto não sabemos também exatamente qual é que vai ser e poderá ter que ser superior, lá está, do que poderá vir a ser superior àquele que o Governo estima. Justamente sobre isso, o Comissário Europeu da Economia deixou um pedido, não foi? Sim, o Comissário Europeu, o Valdis Dombrovskis, o que ele insistiu eu diria que a mensagem dele foi muito semelhante àquela que tem sido dita até aqui pelas instituições europeias, numa parte que é as medidas a tomar para responder aos impactos da guerra do Irão devem ser temporárias, portanto, para responder só a este choque, e direcionadas às famílias mais vulneráveis e às empresas que são mais dependentes, que têm um uso mais intensivo de energia. Mas depois, isto tem sido dito também o Banco Central Europeu, também eu tenho dito, o Fundo Monetário Internacional também, o FMI, mas o que eu acho que é novo, ou que ganhou uma dimensão nova nas previsões desta quinta-feira, é o facto de o Comissário dizer que as medidas têm que ser também limitadas no seu impacto orçamental, porque os países têm menor margem do que tinham, por exemplo, não só na altura da crise do Covid, como em 2022. Porquê? Porque nestas novas previsões a Bruxelas piorou alguns dos saldos orçamentais que esperava para alguns países. Portanto, em termos agregados, o déficit, a Comissão Europeia estima um déficit de 3,3% para o conjunto da União Europeia, e entre os 27 Estados-membros, 14, portanto, mais de metade, arriscam ter um déficit superior aos 3%, portanto, ao limiar aqui definido nas regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Embora as regras tenham variado um bocadinho e o déficit
eu digo um bocadinho, mas pronto, mudaram substancialmente. E o déficit já não é o único indicador para aferir o cumprimento das regras. A verdade é que isto dá aqui um sinal de que as coisas, e numa altura de crise, de potencial crise pelo conflito no Médio Oriente, isto sinaliza que para a maioria dos Estados-membros há aqui um risco de as contas públicas derraparem de forma expressiva. É também nesse sentido que o comissário disse que, apesar das medidas estarem, até aqui as medidas estarem contidas no conjunto da União Europeia, a expectativa é que as medidas de resposta ao impacto do Irão só valham 0,1% do PIB, portanto 14,5 mil milhões, é bastante, mas em termos percentuais é um impacto curto, sobretudo se compararmos com o início da guerra da Ucrânia, que as medidas valiam 1,2% do PIB da altura, 2022. Valdis Dombrovskis avisou que se o conflito se prolongar, o impacto das medidas pode duplicar. Portanto, Bruxelas aqui a avisar que as medidas devem continuar contidas, que vai estar atenta a esta questão. E à evolução da situação. Claro. E quanto à zona euro, nomeadamente Alemanha, França? Pois, olha, em relação à zona euro, as previsões foram muito em linha ao que se esperava, portanto já se esperava aqui uma revisão em baixa do crescimento económico e uma revisão em alta, claro, da inflação. O que a Comissão Europeia fez foi alinhar as suas previsões com o Banco Central Europeu e agora espera que a economia da zona euro cresça 0,9%. E que a inflação atinja os 3% este ano. O que eu acho aqui também importante de salientar é que este cenário base é um cenário que a própria Comissão já admite que pode ser bastante otimista. Porquê? Isto assume que há uma abertura do Estreito de Hormuz no início do verão. O início do verão é daqui a um mês e meio. E pronto, e no seu relatório a Comissão diz isso mesmo, que para citar diz mesmo que são previsões otimistas. E depois o cenário adverso que a Comissão apresenta, que neste relatório falo pela primeira vez, apresenta um cenário adverso que diz que é plausível. E o que é que a Comissão está a considerar neste cenário adverso? É que o Estreito de Hormuz que a circulação seja reaberta no fim do verão. Mesmo assim é aqui um cenário de curto prazo, digamos assim. Neste cenário adverso, o que Bruxelas está a considerar é que o transporte, a passagem de petróleo ainda assim fique a 50% do que era normal. Isto teria um impacto no PIB e na inflação da União Europeia bastante superior. O crescimento seria cortado a metade, portanto, em vez de em torno de 1%, teríamos em torno de 0,5%, portanto, muito perto da estagnação. Isto para a União Europeia são valores muito baixos. E a inflação este ano, em 2026, não seria tão elevada, portanto, aumentaria 0,3 pontos percentuais para 3,3% do PIB, para 3,3%, que não é assim um aumento muito grande, mas prolongar-se-ia nestes valores para 2027. Portanto, o impacto deixava de ser contido este ano para se prolongar no próximo ano. E isso novamente pode exigir aqui mais medidas. Numa situação, como eu disse há pouco, já de margem orçamental contida. Relativamente às maiores economias, a Comissão Europeia ainda estima que a economia alemã acelere, mas está aqui muito dependente do investimento da defesa que possa vir a ser feito, que como sabemos está com algumas dificuldades internas de implementação. Também ainda estima uma manutenção do crescimento económico na França, mas lá está, num cenário base que a própria Comissão Europeia diz que ainda que já diz que é otimista. Portanto, toda esta incerteza pode baralhar aqui muito as contas de Bruxelas. Obrigada a ambas e assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.